pessoal fez um corte, né, na internet, do Augusto, no programa do Benja, né, falando que a farra acabou, né? E aí o Cross brincando, falando, pô, presidente, você falou que a farra acabou, e ele com muita ênfase fala que não falou aquilo. Não, não falei. Ah, Diego, você vai dar importância para isso? Entenda onde eu quero chegar. Porque isso reforça o que eu penso do Augusto, que é um cara que ele não... Porque assim, é impossível esse negócio do a farra acabou repercutir como repercutiu, e o Augusto ter a coragem de falar que não falou, cara. E tu sabe qual é o maior problema, Jardel? Sabe aquela questão de contexto? De fato, o Augusto falou que a farra acabou brincando, cara. Sim. Sabe? No contexto totalmente descontraído no programa do Benja. Ele dá até um sorriso, né? Benja, é isso aí, a farra acabou. Então, era só ele falar isso. E ele tá naquele momento parafraseando o Rubão, né? Isso, brincando. Né? Existe um contexto, exato. Mas ele falou. Só que você falar que não falou, para mim, pega muito mal. Pega muito mal. Então, assim, isso demonstra um pouco de desconexão da realidade. E não é que falou que não falou, é falou que não falou. É, exatamente. Então aí, não falei. Não. Aí o Cláudio falou, presidente. Não falou, não. Então, assim, cara, ele poderia ter dito assim, porque assim, ele sabe. Pô, Cross, é verdade, isso aí viralizou muito. Cara, mas ali eu tava. Fui na onda, né, Diegão? Fui na onda do. Né? O Benja é meu parceiro, tava na onda, sabe? Foi uma brincadeira. Mas falar que não falou, pra mim, pega muito mal. Pega muito mal. Assim, exatamente, é o que eu ia dizer. Era até fácil ele escapar. Você vê como as coisas que poderiam e deveriam, né, ser tratadas até de forma menos tensa, né, Diegão, se tornam muito tensas, porque esse assunto, por exemplo, se sou eu o questionário, eu ia bem nessa linha. Não, gente, é porque, na verdade, o Rubão falou, aí eu fui na onda, o Ben já fez a pergunta ali brincando e tal, mas assim, eu não, de maneira alguma, acho que a farra acabou, porque, né, a gente vê aí os nossos rivais estão bem, se estruturaram, né, a gente está caminhando para isso. Ele poderia ter, né, respondido isso de uma forma muito tranquila, muito leve e tal, mas a partir do momento que ele vem pegar um assunto desse que teve tanta repercussão, que todo mundo sabe, e ele é incisivo ao dizer que não falou, e aí ele está mentindo porque ele falou, daqui a pouco, aí eu já sei que a próxima entrevista dele vai dizer, eu não lembrava que eu tinha falado, eu falei brincando e não lembrava. Vai ser a defesa dele, tudo bem. Mas ele mentiu, ele falou. Aí eu lembro, Diegão, do Tropa de Elite 1 nessa hora, né? Eu adoro usar o filme Tropa de Elite para aquelas frases de efeito que tem no filme, né? Que o cara fala assim, né? Quem se corrompe pro batalhão, corrompe para casa, né? Quer dizer, quem fala que não falou uma coisa pequenininha, vai falar uma coisa grande, entende? Vai fazer uma coisa... Eu não acho de verdade, tá? Não acho que essa pergunta e esse assunto teria que ter tanta importância. Mas me preocupa os demais assuntos. Daqui a pouco, da mesma forma que ele está sendo incisivo em dizer que não falou esse assunto, ele pode estar defendendo vários outros falando, e aí? O que tem de verdade, Diegão? O que tem de mentira? Ele podia dizer que não lembrava. Ele podia dizer que não lembrava. Cara, não lembro. Se eu falei, não lembro de ter falado brincadeira e tal, mas não foi... Ele foi muito enfático, né, em dizer que não disse. Né? Eu mesmo, se alguém falar que eu falei algo, para você dizer que não falou, você tem que ter, né? Pô, você tá o tempo todo falando, então assim, cara, Jardel, você tá falando isso, cara, não lembro não, cara, de ter opinado desse jeito não, mas eu não lembro, cara, não lembro. Se eu falei, gente, desculpa, não era essa a intenção, falei numa brincadeira ali e tal, mas, né, pô, imagina, não tem nada que farra acabou, a gente tá no ano aí de reformulação, tem muita coisa pela frente, sabe? O cara já sai pela tangente ali, ó, tá tudo certo, não polemiza nada, Tá, e pra finalizar esse assunto, e aí pros torcedores que são um pouco mais desavisados, e nem todo torcedor, eu acho que tá o tempo todo querendo saber desses bastidores, até porque a fase do Corinthians é tão ruim que eu tenho certeza que tem torcedores que mal e mal só quer ver o jogo, né? Que é muita notícia ruim. Mas só para vocês entenderem, tá? O Corinthians está sendo acusado de que o seu principal negócio do patrocínio tem coisa errada, tem maracutaia, né? Falar o português assim mais claro, Jardelzinho. E o que foi que aconteceu? E aí, para mim, é a gota d'água. Para mim, o Augusto o tempo todo se agarra com o discurso de que
O nosso jurídico aprovou. O nosso jurídico está acompanhando. O nosso jurídico, né? Tudo ele fala isso. Não, porque o meu jurídico. Estou tomando essas decisões, apoio do jurídico. E aí o que acontece? O diretor jurídico pede para ir embora. É triste, né? Então, assim, pessoal, sabe assim, tem coisas que às vezes a gente não quer enxergar. A gente não quer enxergar. Mas às vezes fica claro que tem coisa errada, cara. O que tá errado eu não sei, né? Quem é o principal culpado eu não sei. O quanto o Augusto tem culpa, não sei. Mas vocês concordam comigo que cheira mal? Peraí. Você está me dizendo o seguinte: tem orelha de porco, nariz de porco, rabinho de porco. O que será que é, hein? O que será que é, Diego? Então, Jardel, cara, sabe, assim, eu vou falar de novo, tá? O principal patrocinador do Corinthians, o Corinthians está sendo acusado, está sendo, né, estão repercutindo que tem coisa errada nesse patrocínio. Tem gente ganhando dinheiro por fora, essa é a acusação, né? Tem laranja aí, o que é o laranja, pessoal? Assim, é sério, falando sério, que tem vezes que a gente não, né? Pode ser que não entenda. Cara, laranja é você pegar uma pessoa que, em tese, não tem nada a ver com o negócio, recebe dinheiro por ele, depois você vai lá e pega o dinheiro. Esse é o laranja, tá? Então, sei lá, tá entrando um dinheiro aqui do N7 que o Jardel não sabe, eu pego esse dinheiro e compro uma casa, boto no nome do vizinho aqui. É um laranja, né? É basicamente isso que o Corinthians está sendo acusado. E repito, galera, de novo, o Augusto o tempo todo não tem nada de errado, porque o jurídico está do meu lado, o jurídico é muito competente, o jurídico é isso, o jurídico é aquilo, e o diretor jurídico pediu para ir embora. É ou não é estranho, Jardel? Estranho é uma palavra bem respeitosa, né? É porque o nosso jurídico, que ainda não pediu para ir embora, né, nos alertou para ter cuidado. Exatamente. É difícil, gente. É assim, é muito. Muito ingrediente de porco nessa feijoada, né? Pegar aí a Amandinha aí no chat falando sobre feijoada. É isso, cara. Assim, tem todo o ingrediente de uma feijoada, né? Todo ingrediente de uma feijoada. Então, assim, é difícil. Vamos esperar aí, torcer, mas eu vou ser bem sincero para vocês aí. O André tá colocando aí que é triste. É isso, cara. É triste. Eu não tenho nenhuma boa impressão pelo que vem pela frente aí. E aí eu vou me agarrar no nosso hino, né? Salvem o Corinthians, cara. Salvem o Corinthians, porque é muito difícil. E aí quando eu penso que a nossa oposição, né, possa ser aí o que já estava, é desanimador, cara. Eu sou totalmente contra, por exemplo, uma SAF no Corinthians, tá? Eu acho que times como Corinthians, Flamengo, não tem nenhuma necessidade de virar SAF. Tem tanta receita, um time que faz 1 bilhão de receita, para mim é inadmissível falar em virar SAF. A única justificativa e o único argumento que eu aceito para virar SAF é profissionalizar. E baseado nisso, eu poderia aceitar uma SAF no Corinthians, sabe? Profissionalizar. Desde que fosse assim, Diegão, uma SAF onde o Corinthians continua, né, no controle, entende? Assim, seu conselho e tal, mas que você teria ali um CEO, pessoas contratadas que recebem salários, profissionais de mercado. Realmente tudo aquilo que o Antônio falou, pô, de novo, Antônio não dá, né? Eu tô de sacanagem, tá todo mundo colocando aqui no chat, eu não sei se a gente tá errando, a galera tá falando de sacanagem. Ó, aqui o Vitor Magno, Antônio, vocês estão sacaneando a gente, hein? Tudo aquilo que o Augusto falou que ia fazer na sua candidatura, e que para mim não tá acontecendo, cara. Porque eu lembro de uma pergunta boa do Cross, por exemplo, me veio agora na cabeça, sobre o Fabinho Soldado. Eu acho que o Fabinho tá fazendo um bom trabalho até agora dentro do que aparece pra gente, tá? Eu acho que ele tá fazendo um bom trabalho. Acho que fala pouco, poderia aparecer mais, talvez dar mais esclarecimentos, vender mais o peixe dele, mas parece estar fazendo um bom trabalho. Mas o Augusto, desculpa, eu te interromper, mas o Augusto chegou até a destacar que a vinda do Kaká é muito mérito do Fabinho, né? E aí, cara, esse é o exemplo de um jogador que não estava tendo destaque, mas que tem um histórico de qualidade, que veio emprestado, se der certo é que o Corinthians vai correr atrás de comprar, e não o negócio do Pedro Raul. Um cara de uma qualidade relativamente questionada, chega com 5 anos de contrato. Pessoal, tem coisas que só você acompanhar o futebol minimamente,
você sabe que não se faz, cara. Sabe? Então o Kaká hoje, titular do Corinthians, e veio. Se amanhã, o ano que vem, o clube japonês exigir do Corinthians X milhões, é um cara que já deu certo, né? Não a contratação do Pedro Raul, que, cara, com mais boa vontade possível, não era para contratar o Pedro Raul com 5 anos, cara. Então o negócio do Kaká é a prova. 5 milhões de dólares, né? Então, o negócio do Kaká, claro que tem negócio que dá errado também, mas assim, o negócio do Kaká é a prova que com qualidade, com competência, inteligência e criatividade, você monta um bom time. É isso. Desculpa te ter e o Kaká estava lá quase que encostado no Atlético Paranaense, né, cara? Não vamos esquecer disso, né? Sequer ele estava jogando direito lá, mal ele estava nos jogos, já tinha sido meio que encostado lá para ser negociado, e mostra aí essa habilidade. Mas eu só puxei o assunto Fabinho Soldado para dizer o seguinte, e foi uma pergunta boa do Cross para mim nesse aspecto, tá? Quando ele questionou, que ele falou que teria um dirigente e tal, né, um cara de qualidade, ele falou, pô, e aí você traz um cara do Flamengo que não era, né, não era esse diretor aí, não vou dizer falar de competência, mas não era um cara qualificado para assumir um Corinthians, né? E aí ele falou, não, mas foi uma aposta nossa, e aí foi para mim o Cross deu com o lado de fora da mão, né? Mas você acha que o Corinthians estava para fazer uma aposta? E é a grande verdade, né? Porque assim, vamos pensar o seguinte, o Fabinho, até onde a gente sabe, está dando certo. Que bom, ótimo, que siga assim. E às vezes, bons profissionais precisam de uma oportunidade. Isso também faz parte. Só que, cara, é o que a gente sempre fala aqui. O Corinthians não pode ser para amadores. O Corinthians não pode ser para fazer teste, cara. O Corinthians é um clube, uma empresa que faz 1 milhão de receita. Tem que ter os melhores profissionais do mercado, sempre tem que estar brigando pelos profissionais. Se a gente está falando que o Corinthians tem terceira, quarta maior folha do campeonato, do Brasil, da América do Sul, o Corinthians tem que ter profissionais à altura. Aí você tem um time desse, né, com uma instituição dessa, com esse poder de receita, e você tem profissionais meia boca, qual o sentido? Eu não estou, de novo, tá? Não estou desmerecendo o Fabinho aqui, é só um exemplo que poderia ter contratado, que poderia ter dado errado, que é um cara que estava talvez ali se preparando para um desafio, mas aí vem a história. Se um Fabinho Soldado vai, Diegão, começar a carreira lá na Chapecoense, com todo respeito, no Criciúma e tal, você fala, pô, o cara vai lá, faz um caminho que muitas vezes é de qualquer profissional, né? Você começa numa empresa menor, vai se destacando, vai ganhando visibilidade, depois você vai para uma empresa de ponta. É assim que as coisas funcionam. Pelo menos no caso do Fabinho, o próprio Augusto disse que eu concordo. Pelo menos ele deu uma oportunidade de crescimento para um profissional que passou muito tempo dentro de um clube vencedor. Então, pelo menos, né, foi uma oportunidade. Eu confesso que esse argumento ainda para mim ele me pega um pouco, porque assim lá ele olhava scout, a gente não sabia bem não, se envolvia nas negociações, sabe? Eu não explanei a minha ideia da melhor maneira. Eu concordo com você. Eu acho que poderia e deveria chegar alguém mais pronto já. O que eu quero dizer assim, já que ele deu a oportunidade para alguém crescer, pelo menos ele de fato foi atrás de um clube vencedor, de um cara que já estava lá há muitos anos, que certamente viu muita coisa dentro de um futebol vitorioso. Então, assim, esse pano eu ainda consigo passar, mas eu concordo com você. Eu acho que era para chegar um cara ali mais pronto, né? Sem fazer testes, né? Sem arriscar. Porque, assim, ele poderia ter trazido lá o Rodrigo Caetano e ter dado errado. Como o Cross mandou muito bem nessa palavra dele. Não é momento de teste, ele mandou muito bem. Ele poderia ter trazido o Rodrigo Caetano, poderia ter dado errado. Ele poderia ter trazido lá o Alexandre Matos. O Alexandre Matos foi pro Vasco e saiu, né? Foi pro Cruzeiro agora e tal. Então, assim, a gente sabe que isso não é uma receita de sucesso absoluto, mas você minimiza erros. Falamos muitas aqui das contratações do Corinthians, né? Algumas contratações que o Corinthians fazia, cara, era aposta total, sendo que você podia fazer contratações com risco mínimo e tal. Então, é isso, assim, cara. Eu acho que eu lembrei dessa pergunta, achei que foi uma pergunta boa, mas é só para dar um exemplo que, assim, o Rubão mesmo, vamos lá, você pega vê só, presidente do Esporte Clube Corinthians Paulista, que o futebol é o carro-chefe. O Rubão, com 2 meses, ele rompe relação com o cara, que ele tinha relação no mínimo há 6 anos. O Rubão falou até quase em 9 anos, né? Então, assim, rompe relação total. Alguma coisa muito, muito estranha, muito grave, na minha opinião, para isso acontecer. Ele rompe relação e o diretor... E detalhe, né, Diegão? Cai entre nós. O Rubão, se tem uma coisa que o Rubão não tem, é perfil técnico, não é um cara... Né? Assim, eu entendo, mas ele é estatutário. Para mim é quase que uma
E eu entendo ele ter precisado do apoio do Rubão para conseguir a eleição, isso tudo de verdade eu entendo. Mas o Rubão tinha que ser um cara ali de enfeite, sabe? Assim, Rubão, você vai ficar aqui, você vai falar com os jogadores, você vai ser aqui meu apoio. Aparece na apresentação do jogador, entrega a camisa. Tá tudo certo. Faz uma brincadeirinha ali, como ele gosta de fazer e tal, que ele é meio folclórico, era a palavra que eu estava buscando aqui. Mas o Rubão tinha que ser esse cara. Mas, assim, imediatamente, já no início do trabalho, não poderia ser o Rubão. Eu acho que, assim, querendo ou não, eu não lembro agora quantos dias. E o Augusto, para defender, fazia vários elogios, tá? Exatamente. Não, que o Rubão, que aqui ele está contratando bem, que o Rubão isso, que o Rubão aquilo. Aí quando ele demora um pouco, né? Ele demora um pouco, porque aí lá na campanha vinha a história, não, porque eu já tenho os profissionais, já tenho a minha equipe, e começou sem equipe, sem nada, se enrolando com o Rubão e tal. E aí quando ele traz um cara que não tinha, né, o tamanho para a cadeira que iria ocupar. E aí ele defende o cara com esses argumentos, né? Tipo, o cara estava no Flamengo e tal, blá, 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 tudo certo, uma aposta, não sei o quê. Então, assim, é muita história com ele aí do Augusto, né? Nesse início de trabalho, que, cara, vai perdendo credibilidade. E aí, para piorar, né, toda essa história, vem aí essa acusação gravíssima, né, do Juca Kfouri, que a gente não sabe onde isso vai dar. Então, assim, é preocupante, Diegão, preocupante. Eu fico com, assim, se eu fosse da diretoria do Corinthians, se eu fosse do marketing, tá, eu já ia olhar patrocínio no mercado, tá? Eu não sei se o Corinthians tem fila, deveria ter, tá? O Corinthians deveria ter fila para patrocinar a camisa. Né? Sabe aquela só lista de espera? Deveria ter lista de espera para patrocinar a camisa, não sei se tem. Mas Corinthians, vai atrás de um novo patrocinador, tá? Porque eu não sei quanto tempo a VideBet vai permanecer aí, dada a essa quantidade aí de acusações, de suspeitas, né, envolvendo a marca, cara. Eu ficaria, se eu fosse dono de uma empresa com patrocínio deste tamanho, Diegão, eu sinceramente, cara, eu ia buscar meu jurídico para possivelmente encerrar contrato. Eu não sei o quanto está sendo vantajoso, tá, para a VideBet esse patrocínio. Mas se não estiver sendo minimamente, eu saia fora, porque tá muito ruim para a VideBet, né? Tá ficando um negócio muito negativo para a imagem da empresa.